Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Quero saudar todos, amados irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, espero que todos estejam gozando de paz, alegria, progresso, força e fé, aleluia. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada ouvinte, cada um que esteja neste momento aqui na live Fofocando de Cristo. Vamos fofocar? Vamos falar do amor do Mestre? Vamos! Porque é isso que vale a pena, né? Falar do amor do Mestre. Falar de Jesus é muito bom, falar do Senhor é maravilhoso, né? Graças a Deus. Hoje eu quero conversar com os irmãos aí. Falar da graça do Senhor cada vez mais é maravilhoso. Principalmente falar que Ele está chegando, que Ele está vindo para buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. E que o nosso coração não pode mudar a rota, não pode mudar a direção. Ele disse claramente, Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso, vamos ficar firmes, né? Na presença dEle, porque a cada pessoa o Senhor dá uma interpretação, a cada pessoa Deus dá uma fé, e a cada um tem que pedir o que é o Senhor. Que nós tenhamos graça, né? Compaixão, amor, humildade de também respeitar, né? A cada pensamento, a cada pessoa que tem a sua compreensão diferenciada um do outro, porque a fé verdadeiramente é diversidade, né? A fé, ela é distribuída conforme Deus assim o quer, ou conforme o Senhor revela a cada um, não é mesmo? Nós temos apenas que procurar verdadeiramente agradar a Deus, conforme Ele dirige a nossa mente, nosso coração, porque disse Ele claramente que nós somos templo dEle. Se então somos templo dEle, então somos veículo, né? Se somos veículo, nós temos que comportar como nós se comportamos quando dirigimos nosso carro, né? Como respeitando os sinais, respeitando os pedestres, respeitando a lei de trânsito para não fazer coisas erradas, né? E assim também é a nossa vida espiritual diante do Senhor. Só que temos que aprender ao quê? Para não errar. Temos que aprender a
desvendar, não é verdade? Certo, é isso. Desvendar, decorar o querer de Deus. É assim como o motorista, né? Ele tem que fazer legislação, né? Tem que aprender os trânsitos, aprender sinais de trânsito, aprender sinais, aprender a lei. Assim também é dentro da palavra de Deus. Se somos templo do Espírito Santo, esse templo tem vida, não é verdade? E Jesus disse que todos que estão nele terão vida e vida com abundância. Só que muitos confundem isso, né? Acham que a abundância que o Senhor diz é material. Não, não é. A abundância que o Senhor diz é de entendimento de sua palavra, de entendimento dos seus mistérios, de entendimento de viver na presença dele com autoridade sobre as trevas, com autoridade sobre os demônios, com autoridade sobre toda fraqueza humana. É isso. Por exemplo, se eu acho uma facilidade, que diz um ditado no mundo aí que diz quem faz o ladrão é as oportunidades. Não é não. Porque quem tem caráter, quem verdadeiramente tem compromisso com Deus, não cai nessa, né? Porque na verdade é tudo aquilo que não pertence a mim, tudo aquilo que não é meu, eu não devo colocar minhas mãos. Já começa por aí, amém? Não posso querer levar vantagem em negócios, não posso querer ser maior do que os outros, não posso desrespeitar meu próximo. Então é o que a palavra diz: o que eu não quero para mim, não faço aos outros. Esse é o princípio da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que ele diz isso? Porque tudo vem dele, né? Tudo vem de Deus. Nada temos sem que ele não permita. É verdade? Pois é. Vamos falar de Cristo. Eu sou o evangelista Moisés. Estou começando essa live aqui por ordem do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra, nós não damos testemunho da glória do Pai ou do próprio Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, se o Espírito Santo de Deus não nos tocar a fazer isso. Porque a carne é rebelde. A carne nossa é rebelde. Não adianta. A gente tem que lutar contra a nossa vontade terrena para poder fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos entrar aí na saudação. Vou saudar meus queridos irmãos em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aí aos queridos que têm aí estado no meu Facebook, Moisés José de Araújo, né? Deus que abençoe aí os amados, Deus que abençoe a cada pessoa aí que tem aí compartilhado, cada pessoa que tem aí curtido as mensagens, né, que eu tenho anunciado aí, os ensinamentos que eu tenho aí procurado aprender, né, no YouTube, e compartilhado aí os estudos, tá bom? Muitas pessoas aí têm acompanhado, Deus que abençoe. A maioria das coisas que eu posto, antes de postar, verdadeiramente eu analiso, primeiramente eu estudo o que eu posto, para que não caia em cilada, né? E também não poste aquilo que eu não conheça, amém? Quero agradecer aí a todos que têm aí me acompanhado no Face, também tem o Instagram, comecei o Instagram, me roubaram o meu Instagram, aí eu fiz outro agora, né? Foi semana passada eu consegui fazer outro Instagram, que está aí junto com o meu Facebook, tá bom? Também o X, né? Também tem o X, que antigamente era, como é que fala? Até esqueci o nome agora, né? Agora é X o negócio lá. Eu esqueci o nome, olha, só fugiu da minha mente agora. Vai ficando velho, vai acontecendo isso, né? É uma benção. Mas vamos a agradecimentos aí. Quero agradecer a Zuleide, minha prima, Deus que abençoe sua vida, em nome de Jesus, tá aí em Suzano, na Igreja Exército de Deus, no comando de Cristo Jesus, Deus que abençoe poderosamente.
Também quero agradecer a Tereza, minha irmã, que sempre tem dado um alô aí, né? Também a nossa irmã Elizabeth, lá em Minas Gerais. Deus que abençoe poderosamente o povo de Corinto. Ou Corinto. Deus que abençoe a cada irmão aí de Corinto. Pastor João, Deus que abençoe, Pastor João, em nome de Jesus. Pastor João Cordeiro, Deus que abençoe sua vida, em nome de Jesus. E que a graça de Deus cada vez mais seja aí resplandecente em sua vida, em seu lar, em sua casa, amém? E no seu ministério também, amém? Que é o principal, né? Porque é através do ministério que vamos prestar conta a Deus, amém? Deus que abençoe os amados irmãos aí de Corinto, Monjolos. Deus que abençoe. Cansei já de pedir aí para que os irmãos de Monjolo lá entrassem em contato, né? Que eu sei que a nossa irmã Rosilene tem internet lá, mas não dá uma saudação, né? Deus que abençoe aí, tá bom? Deus que abençoe poderosamente os irmãos aí de Monjolos, irmã Maria, irmã Rosilene e todos os demais irmãos aí, tá bom? Deus que abençoe. Também quero dar uma saudação para a nossa irmã Tina Maia, não é isso? Tina Maia, Deus que abençoe. Tamira de Souza, Deus que abençoe, obrigado aí. Também a nossa irmã Sueli Ferreira, nossa irmã aí, Deus que abençoe poderosamente, também tem acompanhado. Deus que abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Também a nossa irmã Zenilde, Zenilde minha prima, né? Deus que abençoe lá na Vila Natal, Deus que abençoe poderosamente a nossa irmã Maria José também, Marlene Brito, Deus que abençoe. Ao Márcio Lima aí com o Ministério de Louvor, Deus que abençoe ao Márcio Lima, que é filho aí de nosso irmão José Pescador, Deus que abençoe. E também a sua mãe Maria, né? Deus que abençoe poderosamente aí, tá bom? Deus que abençoe. Deus que abençoe poderosamente também a nossa irmã Marlene Brito, também quero a nossa irmã Edna Souza, Lúcia Helena. Quem mais? Pastor Mareval. Pastor Mareval é o esposo da minha prima Zuleide Delmiro. Deus que abençoe poderosamente é o pastor Mareval, aí da Igreja Exército de Deus, no comando de Cristo Jesus. Deus que abençoe em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. E também o Aparecido Delmiro, meu primo, Ayrton Delmiro, meu primo, e Lucilene Delmiro. Deus que abençoe a família toda em geral aí, em nome de Jesus, tá bom? Então eu vou fazer uma visita aí nessa igreja, viu? Para ficar em paz, que estou providenciando, o Senhor está providenciando para mim um veículo aí para que eu possa ter mais comodidade para ir até aí, juntamente com a minha família, fazer aí uma saudação a Cristo aí nesse tabernáculo, em nome de Jesus, tá bom? Deus que abençoe o pastor Mareval e sua família, em nome de Jesus. Também quero dar uma saudação para o também tem aqui meu primo Aparecido Delmiro, que é o músico aí. Deus que abençoe meu primo, em nome de Jesus, irmão em Cristo. Também quero dar um alô aí também para Manassés, o Marcos, também a tia Maria, Nicinho, Délio também, a Ruth e todos os demais irmãos aí, tá bom? Da Vila Natal em geral, em peso aí, Deus que abençoe, e a cada irmão em nome de Jesus. Também quero dar um alô para Itaquaquecetuba, os demais irmãos lá de Itaquá, Deus que abençoe poderosamente suas vidas, amém? Irmãos amados, nós temos aí acompanhado várias coisas, acontecimentos aí terríveis, né? Já começou com a guerra ali de Israel, e nós que estamos dentro da graça de Deus, nós sabemos que a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é profecia do que vai acontecer, do que já passou e já aconteceu e do que ainda está para acontecer. Verdadeiramente eu posso vos dizer que o nosso adversário está furiosíssimo, porque verdadeiramente é como nossas idades, quando nós somos garotões, não pensa no futuro, né? E por isso muitos jovens aí estão perdendo sua vida, porque vivemos na mocidade apenas sonhando com o futuro, um futuro colorido, o futuro de diversão, o futuro sem responsabilidade. Geralmente os jovens pensam só em crescer, mas crescer em aparência, crescer em riqueza, crescer em festa, orgia, né?
e prazeres carnais e não pensam verdadeiramente como eu estou falando, principalmente dando um testemunho da própria minha vida. Porque para isso Deus nos dá luta, dificuldade na nossa vida, para aprendermos com ela, para podermos hoje, depois do acontecido e passado, podermos orientar outras pessoas que verdadeiramente fantasias é como nuvem passageira, passa rapidamente, assim como a nossa vida. Também já tive 20 anos, 17, 18, e hoje estou com 60 cacetada, né? Pois é, parece que foi ontem. Aleluia! O que eu estou querendo te passar na firmeza de uma coisa, de que a nossa vida verdadeiramente só tem que ter um destino, aquela em que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus não criou ninguém para se perder. Deus não criou ninguém para jogar num tacho de fogo como já está destinado para o diabo e seus anjos. Mas está destinado para Ele, não para o povo, não para a criação que Deus fez. E então nós vemos que verdadeiramente, quando chega a idade, a gente verdadeiramente fica vendo que não tem mais aquelas fantasias de querer sonhar com alguma coisa ainda para realizar. Já com 60 e pouco, 70, 70 e pouco, a pessoa tem mais na mente o quê? Que a morte está próxima. Assim está também o nosso adversário. Por isso ele está furiosíssimo. Mas por que furioso? Porque geralmente, não é porque ele está furioso, simplesmente porque sabe que está perto o seu julgamento, o seu fim. Nós não. Nós pensamos na morte, não na morte espiritual, mas na morte física. E por causa de pensar e lembrarmos da morte física, nós sabemos que somos chamados para receber em nós, buscar em nós a vida eterna. Porque nós temos a ciência daquilo que Deus nos relatou, dizendo que a morte não é o fim, é o princípio de todas as coisas. A pessoa não morreu, apenas dormiu no pó, mas do pó retornará para responder tudo quanto tem feito na vida. Está entendendo o mistério? É mistério de Deus essas coisas, que a palavra ela tenta esclarecer, mas que a mente humana não consegue alcançar a profundeza desse mistério de Deus. E aí nós vamos ter que encontrar quem para nos orientar, para nos fortificar de dentro para fora. Nós vamos ter que ter o quê? Qual é a ciência que nos revela o poderio, a glória, a graça e o mistério de Deus? Jesus disse: "Ei que enviarei o meu Espírito Santo, que ser-lhe-á testemunha de mim em cada um de vós." Está entendendo agora? Pois é. Esse aqui é a ciência. É o Espírito Santo da verdade, que Ele enviou para nós. Se nós dermos atenção a Ele, se nós dermos verdadeiramente atenção, Ele nos mostra, Ele nos abre entendimento, Ele fala conosco, porque Ele é vivo, não está morto, Ele está mais vivo do que nós. Amém? Nós sim estamos mortos, porque nós não conseguimos identificar claramente o que é materialista e o que é espiritual. Tem muita gente aí se confundindo, tem muita gente aí se perdendo nessas duas linguagens. A fala do Espírito e a fala da matéria. Há ensinamentos que é de Deus e há ensinamentos que é da letra. E muitos estão se confundindo. E então o Senhor me tocou mais uma vez para que venha trazer esse ensinamento, ou sei lá, não é ensinamento até para mim. Porque nesse momento, verdadeiramente, quando nós se dirigimos para falar de Cristo, não estamos falando de nós mesmos. Porque Jesus mesmo disse que quando nós formos falar dele, deixa ele falar em nós. E é isso que é o importante. Porque não só o que está falando vai ensinar,
mas o que está falando também vai aprender. Não podemos passar a palavra de Deus como professor ou como autoridade própria, porque não temos esta autoridade. A autoridade vem lá de cima. É Ele que governa de todas as coisas, é Ele que fala por nós, é Ele que nos instrui e ensina como se deve andar e como se deve adquirir verdadeiramente sem mancha, sem mácula, a nossa salvação. Amém? Oh, glória! Aleluia! Deus que abençoe. Quero dar saudação também lá para meus filhos. Vanessa, Deus que abençoe. Vanessa, sábado eu estarei aí, tá bom? Sábado agora que vem, sábado que vem eu vou aí, tá bom? Vou aí em nome de Jesus, tá bom? E também quero falar aos irmãos aí, pessoas que tem aí, que quer aproveitar aí que eu vou fazer esse trabalho na casa da Vanessa, que é minha filha, mora lá em Guaianazes. Eu estou agora também já fazendo, fiz o curso aqui, já aprendi bem, tá bom? Instalar, bom, câmera eu já sabia instalar, né? Aqueles que estiver precisando aí de instalação de câmeras na sua residência, portão, porteiro, né, automático, porteiro com chave, eu também instalo, tá bom? Vocês podem me chamar aí, que eu vou fazer o orçamento direitinho, tá bom? E instala aí seu porteiro eletrônico, tá bom? Com 4 chamadas, 8 chamadas, assim por diante, tá bom? Residencial, tá bom? Deus que abençoe aí cada um. Se precisar, é só chamar o evangelista Moisés aí pelo zap em nome de Jesus, tá? Ou mandar um anúncio aí pelo meu WhatsApp, pelo meu Face mesmo, a gente serve, tá bom? Deus que abençoe. E também quero dar um alô para o Samuel Leal, meu filho mais velho, né? Samuel e sua família, sua esposa, seus filhos, sua esposa Josimeire. Não, Josi. Deus que abençoe poderosamente, tá bom? E todos os demais netos, em nome de Jesus. Também dá alô para Priscila Neri, também para o seu esposo, também para meus netos, também lá para Dona Edna e Tiagão. Deus que abençoe, a paz do Senhor, Deus que abençoe, tá bom? Ao Mateus e todos aí em nome de Jesus, tá bom? Minhas netinhas, né? As minhas gêmeas aí, Deus que abençoe, minhas netinhas gêmeas, Deus que abençoe poderosamente, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Deus que abençoe também a Pamela Leal, Deus que abençoe o David, Deus que abençoe David, os meus netos aí em nome de Jesus, toda a família em geral, tá bom? Olha só, meus queridos, eu recebi aí uma pergunta de uma pessoa, que essa pessoa viu o noticiário aí de uma irmã. Eu também fiquei muito triste quando vi essa notícia. Uma irmã que cantava da Bahia, né? Ela é da Bahia lá. Eu creio que muitos irmãos aí devem ter visto esta irmã, né? Que, como é que era o nome dela, Jesus? Que até estou esquecendo o nome da mulher. Sara, Sara, né? Sara. Essa Sara lá da Bahia, né? Em que o marido dela a matou e a mulher fazia só o trabalho missionário. Era Sara Mariano, né? Isso, Sara Mariano. O Senhor me alertou a mente aqui. Amém, meu querido. Sara Mariano, amém? Irmãos, e me perguntaram, meu irmão, por que isso aconteceu com a irmã Sara Mariano? Se ela era uma mulher devota ao Senhor, se ela lutava para a obra, ela trabalhava, nem cobrava, ela não tinha costume de cobrar na obra, como muitas deram testemunho que ela não fazia esse negócio de viver pelo Evangelho. Ela fazia a venda das suas coisinhas, mas o objetivo dela era ganhar alma para Jesus. E por que será, irmão, que aconteceu isso com a nossa irmã, com o esposo dela, fez uma covardia dessa? Olha, irmão, só posso te dizer uma coisa, pelo que meu entendimento do que o Senhor me dá, é que o Senhor ama a nossa matéria, Ele ama a nossa matéria. Só que o Senhor tem mais prioridade pelo Espírito do que pela carne. Está entendendo o mistério? Pelo que eu vi, um testemunho da mãe dela, da mãe da Sara Mariano, está lá até no YouTube,
que quando ela soube que Sara Mariano iria se casar com este homem, que eu não quero nem falar o nome desse monstro, né? Foi avisado para ela que não era para ela ter relacionamento com este homem. Ela teve aviso de Deus, só que ela preferiu ouvir mais a carne dela. Talvez ela deu mais atendimento à necessidade dela, aquele amor do coração dela. E a própria Bíblia nos fala que o coração humano, ele é traiçoeiro, ele falha. Por isso que nós temos que estar ligado mais em espírito do que no nosso amor carnal. Porque o amor da carne falha, mas o amor do espírito nunca. Amém? Então lhe veio esta conta, né? Ela confiou mais na matéria do que deixou Deus fazer o trabalhar. E isso veio sobre ela. Mas ela, que tem certeza absoluta, não perdeu sua salvação. Muito pelo contrário. Porque verdadeiramente ela passou desta para a vida aqui em Cristo, trabalhando na obra. Tanto é que ela estava saindo para fazer a obra do Senhor. Aí muitos dizem, por que Deus não defendeu ela? Porque ela já estava nas mãos do Senhor. Amém? Ela já estava nas mãos do Senhor. Amém? E que verdadeiramente que esses homens que fizeram esse trabalhar com ela, esse plantio que eles plantaram, pode ter certeza, vão colher com juro e correção monetária. Porque Deus não é injusto. Ele é justiça. Amém? Por isso, minha querida, meu querido, vai casar, vai arrumar algum matrimônio, peça orientação primeiro a Deus. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe. Tá bom? Por isso, se oriente. Não vai pelo amor, paixão carnal, não, porque o coração da gente é enganoso. Eu mesmo dancei muitas vezes com o coração enganoso. Por olhar somente a olhar pela visão carnal e não procurar enxergar as coisas pela visão espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e verdadeiramente o Senhor te dará a melhor resposta em sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos à palavra? Hoje eu quero ler com os amados aquilo que está faltando muito nas igrejas hoje. 1 Coríntios, capítulo 12. E vou afirmar uma coisa. A igreja que não traz verdadeiramente a referência primeira de obedecer o Espírito Santo de Deus, verdadeiramente cairá em ruína. Porque só glorificar, louvar, exaltar, ler Bíblia, contar a história de Pedro, de João, contar a história de Davi, de Moisés, de Elias, dos apóstolos, dos profetas, não coloca de maneira nenhuma, não deixa uma igreja em pé. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus mesmo disse que a sabedoria vem dele e não de homens. Aqueles que buscam sabedoria em si mesmo perecerá verdadeiramente. Porque o dono da igreja, dono das ovelhas, chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Oh, glória! Vamos ler? Vamos! 1 Coríntios, capítulo 12, eu quero ler verdadeiramente aqui, do versículo
5 em diante, que diz: há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer, a palavra já está dizendo que o Espírito Santo tem várias formas de trabalhar. Com essa palavra que ele está dizendo, que há diversidade de dons, é que ele tem dons maravilhosos. Ele tem uma diversidade, quer dizer, uma grandiosidade de dons para o seu povo. Se está dizendo que tem, é porque a igreja é necessária que busque ter esses dons. É ordem do Senhor para a edificação da sua casa. Olha só, no versículo 6 ainda diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Está compreendendo o mistério? Quando está tudo numa fiação só, quando está verdadeiramente na obediência da palavra de Deus, tudo se encaixa. Porque a obra é dele. O trabalhar também é dele, desde que o homem não interfira nas obras do Espírito. Captou? Pois é. Olha só, versículo 7 ainda diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí que vem uma interrogação. Qual é a utilidade de se dizer que está com o Espírito Santo fazendo volta, volta, gira, gira, pula, pula na igreja? Qual é a utilidade disso? Mostra-me. Aconteceu? Modificou alguma coisa? Porque o Espírito Santo de Deus só trabalha na utilidade. Utilidade significa o quê? Ele modificou alguma coisa. Utilidade significa o quê? Ele curou alguém. Utilidade significa o quê? Que ele nunca trabalha sem fazer algum conserto, sem agir em algum lugar. Está entendendo? Onde o Espírito Santo de Deus chega, algo acontece, mas algo genuíno, algo em que o homem não pode fazer. Porque aquilo que é do homem fazer, Deus não interfere. Está captando? Olha só, o versículo 8 ainda diz: porque a um pelo Espírito é dada. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento. Está entendendo o mistério? Então Deus não dá. Deus dá a palavra, como está dizendo, da sabedoria. Sabedoria significa o quê? Sabedoria significa a pessoa identificar erros, identificar alguma coisa que falha fora da graça de Deus, a sabedoria de identificar o seu adversário, a sabedoria de entender o fuxico de alguém, de entender onde o diabo está trabalhando, onde não está. Sabedoria também da identificação do que eu devo fazer, a sabedoria. E o outro Espírito, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O conhecimento é ciência. O conhecimento é verdadeiramente desvendar o mistério de Deus para a pessoa. Está entendendo? Porque nem sempre a letra traz o conhecimento. É como eu já citei aqui, que o Espírito Santo me repassa novamente, é que a letra dá direcionamento. Mas o conhecimento, quem dá verdadeiramente o mistério de conhecer, é o Espírito Santo. Eu posso ler livros que for, posso ler milhões e milhões de diretores de livros, de escritores, de tudo. Se Deus, posso virar o mago da leitura, mas nunca vou chegar, de maneira alguma, a 1% da grande revelação e sabedoria do Criador. Está entendendo? Então não adianta me esforçar em querer entender as letras se de cima não for me dado conhecimento. Está captando o que estou passando?
Não é o Moisés que quer ser melhor, não é o Moisés, não, de maneira nenhuma. Estou passando aquilo que o Espírito Santo me toca o coração, me toca a mente para passar. Porque verdadeiramente o Evangelho não é brinquedo, não é brincadeira, não é o que eu gosto. O Evangelho não é aquilo que me agrada. O Evangelho é o contrário. Como Jesus disse, negue-se a si mesmo. Uns gostam da igreja porque canta louvor direto. Ah, eu adoro. Mas quando chega na palavra de edificar, de ensinar, de instruir, a pessoa fecha a cara. Muitos dão vontade de ir no banheiro, muitos vão lá para fora conversar, muitos já tenho visto isso em várias igrejas. Em várias igrejas. Não estou explicando igreja, não estou indicando igreja nenhuma. Estou falando que isso acontece até nas mídias, eu tenho visto isso. Nas mídias, eu tenho reparado reuniões que são filmadas e assisto. Está entendendo? Agora, quando se fala em prosperidade, em coisa boa, agradável, aí fica tudo assim ligadaço, fica tudo ali, ô bem, aí dá glória, aí aquela aleluia. Está entendendo o mistério? Amados, verdadeiramente eu não conheço, eu não li nenhuma passagem bíblica dizendo que os apóstolos de Cristo tiveram abundância de bens, felicidade total, morreram felizes da vida, deitados numa cama. Não vejo na Bíblia. Nunca vi nenhum apóstolo nem discípulo dizendo que a vida deles era verdadeiramente uma vida maravilhosa, que todos aplaudiam, que todos davam amor para eles, que todos davam atenção. Não vi nenhuma leitura bíblica os discípulos garantirem isso. Muito pelo contrário. Está entendendo? E hoje, se você prega algo que a pessoa se ache ofendido, pronto, acabou. Está entendendo? Seu nome já começa a rodar para todo mundo. Por algo, às vezes, até que você nem sequer pensou em fazer. Por quê? Porque o amor de muito esfriou-se. Agora cada um quer levar o Evangelho ao seu agradável e não ir até o Evangelho e se transformar. Porque verdadeiramente o que a Bíblia nos garante, o que Jesus diz é isso. Pegue a sua cruz e siga-me. Está entendendo o mistério? Nós temos que aceitar a transformação. Nós temos que aceitar tirar a arrogância, tirar o orgulho, tirar o ego, tirar o eu. Porque verdadeiramente não somos nada. Somos cinza, somos pó. Não sabemos nem o que vai acontecer daqui meia hora, 5 minutos. Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. E por isso é que Ele diz, negue-se a si mesmo. A cada dia nós temos que negar ao nosso querer íntimo, porque a nossa carne corrompe o espírito, a nossa carne quer as coisas da carne. Nós temos que verdadeiramente fazer o que Jesus disse. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Mas às vezes a pessoa entende que vencer o mundo significa só sair da vaidade, só sair, não acompanhar a festa mundana. Não é só isso não. Tem algo muito mais profundo do que isso, que às vezes até dentro da igreja mesmo, as pessoas estão negando a Cristo sem saber. Está entendendo o mistério? Está compreendendo o que eu estou passando? A pessoa às vezes está na igreja, mas só está ali porque gosta do movimento, gosta do batuque, gosta dos ritmos. Mas se por um louvor, por exemplo, começar a cantar que nem antigamente, tirar a guitarra, tirar a bateria, começar a cantar os hinos que nem eu conhecia o Evangelho quando era jovem, dos irmãos só na mão, harpa cristã, harpa cristã, chuva de graça, da linda pátria estou, ó que saudosa lembrança, ó como cego andei, só na mão. Aí já vem nego querer depois não vir mais para a igreja. Está captando? Olha, eu não estou querendo aqui visualizar igrejas e tal. Não, todas são assim. Hoje em dia os irmãos para vir para a igreja tem que ter um prédio bem bonito, tem que ter uns bancos confortáveis, tem que ter luz bem luminosa.
Quando chega final de ano, então tem que ter brilho dentro da igreja, tem que ter jogo de luz. Agora me conta uma coisa, onde está na Bíblia que Jesus mandou fazer isso? Tem? Eu não encontro. O que ele manda dizer, o que ele pediu para nós, simplesmente foi ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai. Mandou pregar como ele pregou, no monte, na rua, nas esquinas, na praça. É que eu vi Jesus fazer, é que eu vi os discípulos fazer, curar, libertar demoniado na rua. Eu tenho certeza que a maioria das igrejas hoje, grandes igrejas, até a igreja aí que antigamente expulsavam demônio até nas calçadas da rua. E hoje, se um endemoniado entrar dentro da igreja, não estou citando, não estou afirmando quem seja, não estou falando pelo rumo das coisas, pelo que os outros estão praticamente copiando uns aos outros, e não copiando a Cristo, mas estão copiando exemplos humanos. Está entendendo o mistério? Porque deu certo na igreja de fulano, deu certo na outra igreja, o irmão falou lá que fazer essa tal coisa aqui na igreja vai dar certo, e não busca orientação daquele que diz que será testemunha dele dentro de nós, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E por isso o demônio está rindo, o demônio está gaiofando, o demônio não tem mais medo de pregador, nem de pastor, nem missionário, nem evangelista, nem pregador nenhum. Sabe por quê? Porque não tem mais revestimento, tem mais é pregação, tem mais é blá blá blá, tem mais carroça fazendo barulho do que mostrando a graça verdadeira de Cristo Jesus. Os doentes estão aí sofrendo, os alcoólatras estão aí apodrecendo, os drogados estão aí cada vez mais drogados, porque os homens que se dizem são de Deus estão mais preocupados em arrecadar dinheiro, ou às vezes mostrar ego, mostrar poder, mostrar confiança para os homens, e não a luz do mundo que é Cristo. Está captando? Pois é, queridos. O Senhor tem me dado essa preocupação. Tem sim. E por isso que eu tenho me separado de várias coisas. É por isso que eu tenho aí, hoje em dia, eu tenho mais só escutando, eu quero mais ouvir do que falar. Olha só, capítulo 8 diz, porque a um pelo Espírito é dado, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria tem que ser ungida de unção do Espírito Santo, porque essa palavra de sabedoria, ao bater nos ouvidos do inimigo, ele explode, ele não resiste e cai por terra. E a outra, pelo Espírito, a palavra do conhecimento. Qual é conhecimento? Conhecimento espiritual, conhecimento das alturas, e não do conhecimento da minha mente, do meu parecer, do meu ver, enxergar, não. O 9 ainda diz, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Homem nenhum pode dizer que tem fé adquirida por ele mesmo, ou a minha fé não foi gerada por mim, ela é gerada por Deus, pelo Espírito Santo da verdade. A minha fé eu tenho que agradecer ao Senhor todos os dias, porque ela é firmada em mim por Ele, não eu que firmo em mim mesmo. Está entendendo? Porque a carne humana não glorifica a Deus, não. A carne, ela quer prazer, ela quer a fissura da terra, porque ela é da terra. Está captando? Olha só. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. Olha só. Hoje em dia você não vê mais, é isso que eu estou referindo. Você não vê mais tanta pessoa, às vezes, dentro da igreja, sofrendo da coluna, outros sofrendo do coração, outros sofrendo de um problema na mente, outros com problema de nervo, outros com problema de vista. Por quê? Porque os dons celestiais foram abafados da terra. O que manda agora é pregar bonito, é ter estudo para pregar teologia. O que manda agora é praticamente fazer as letras flutuarem na mente, nos corações, para que essas pessoas se jubilem de emoção. Mas o Espírito Santo longe. Euforia na carne, a pessoa tem sim dentro da igreja, tem. Tem alegria como tinha no mundo, quando ia para os bailes funk, quando ia para os bailes dançar agarradinho, tem.
A emoção, muitos estão vivendo na igreja agora pela emoção física, material. Porque o Espírito Santo não está tendo mais autoridade na igreja para falar, para poder trazer recado, para poder edificar a sua igreja, para poder mover alguém, para curar, libertar. Pois o Evangelho, Jesus disse que nós estamos chamados para isso. É para colocar a mão nos enfermos, é para colocar a mão nos demoniados, eles caírem por terra. É para purificar o seu povo. E não para ficar de fantasias, de orgias, de alegrias emocionais, porque é isso que estão vivendo a grande maioria das igrejas. É mais agora agradar ego do que fazer o poder de Deus descer sobre nós. Está entendendo o mistério? Eu não estou querendo me gloriar, não. Eu estou falando a visão do que Deus me dá. A visão que Deus me dá é essa. Olha que eu fico o dia inteiro aqui, ó, vendo várias reuniões de igrejas, lendo a Bíblia, procurando um foco, procurando o Senhor, onde está verdadeiramente agora na terra o teu poder operando. A gente não vê quase nada. A gente vê mais empolgação, emoção, truques. Tem muitos crentes aí com truques, cuspindo na boca do outro, dizendo que é Espírito Santo. Outros aí dizendo que é profeta. E eu posso esclarecer uma coisa. O único profeta, o último que teve na terra, chama-se Jesus de Nazaré. É o único. Não existe mais. Existe o dom de profecia. Mas esse dom de profecia não é para qualquer um. É para aqueles que verdadeiramente deixou a emoção de lado. Deixou o vento que fica soprando no ouvido, irmão é assim, irmão é aquilo, e obedeceu o que o homem fala, e não obedeceu o que o Espírito diz à igreja. Porque o dono dela é Cristo. Não sou eu, não é homem nenhum terreno. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos autoriza a falar. Um administrador só pode administrar aquilo que o dono autorizar. Está entendendo o mistério? Eu sou um administrador. Sou evangelista. O evangelista, ele só pode falar aquilo que o dono passar para ele falar. Eu não posso ter aqui ideias minhas, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho legal. Não, eu tenho que passar até para mim mesmo aquilo que eu não gosto. E eu estou falhando com o Senhor, não estou negando não, estou falhando, porque o trabalho do evangelista é ir a campo. Não é ficar em casa, não é ficar numa igreja preso. Ele tem que ir a campo, buscar alma nas favelas, nas ruas, como já cheguei a fazer. Amém? Por isso, meu querido, minha querida, o tempo está acabando. Temos que abrir os olhos. Olha aí que a leitura diz. Olha aí. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. Já teve cura aí na sua igreja? Deus te usou alguém, está usando alguém aí nos cantos, no louvor para curar alguém? Você já viu a operação do Espírito Santo aí na sua igreja? Amém? Amém. Se Deus está curando, libertando, busque mais, glorifica mais, purifica mais a casa, faz que nem a palavra diz. Você está santificado? Santifique cada vez mais ainda. Não fique dando ouvido a ventos alheios, mas olha para cima, porque é de lá que vem verdadeiramente conhecimento e sabedoria. E Ele fala conosco. Né? Não sou louco não. Não. Eu sou louco por conhecimento de Deus. Loucura vem lá de cima. Amém? Graças a Deus por isso. Aleluia. Olha só. Continuou dizendo aqui no versículo 9, 10. E a outro, a operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? É levar ao coração humano a esperança de uma vida melhor. A operação de maravilhas é a operação de você orar por uma pessoa e tirar o peso dela. Ela se sentir mais leve, purificada. Você levar para a pessoa paz,
A pessoa sair dali radiante, alegre, feliz, sem peso mais nenhum em sua alma. Verdadeiramente o dom de maravilha é isso, levar conforto, levar paz. E não fofoca de irmãos. Não falar de fulano, de ciclano. Não, porque não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para confortar uns aos outros, aliviar a carga uns dos outros. Esse é o dom de maravilha. Está entendendo o mistério? Estou te passando que o Senhor me põe a mente para passar o coração. É palavras vindas do céu à minha boca, para passar a você. Olha só, continua dizendo ainda, e a outro, a profecia. Hoje, não se ouve mais profecia, agora tudo, qualquer coisa que uma pessoa começa, o Senhor, esses dias mesmo aqui, perto aqui da igreja, aqui, que eu estava aqui embaixo, escutei, o Senhor começou a querer usar uma pessoa, e eu senti aqui debaixo o toque do Espírito Santo, quando a pessoa começou a elaborar, o Espírito Santo ainda chegou a falar, eis-me aqui, quero falar convosco, e aí de repente o músico levantou o som e tampou tudo que... Nossa, aquilo para mim foi que nem um balde de água gelada na minha cabeça. Tô confessando aqui. Aconteceu. Aí foi, nossa, me deu um... Nossa, meu corpo todo ficou dolorido. Mas, sabe quando você sente um baque assim? Olha, irmãos, é difícil, viu? Vocês aí, ó, que busca dons celestiais, eu vou dizer para vocês claramente. Quando o Senhor me selou com o Espírito Santo, lá em Minas, em Corinto, eu estava em Corinto em 1992, junto com meu pai e com minha mãe. O chão lá era chão batido, ainda eu lembro como hoje. Era chão batido, porque a igreja estava sendo semi-reinaugurada. Era chão, terra. Eu ajoelhado naquele banquinho, era um banquinho azul claro, que meu pai sempre gostou de ver a igreja dele com a cor azul clara, porque ele colocava a igreja como se fosse o princípio do céu. Então ele ponhava essa cor porque lembrava o céu. Toda a igreja dele, pelo meu pai, no meu coração dele, Deus revelava isso, que a igreja tinha que ser azul claro. Hoje já não é mais, já mudaram tudo, mas isso é entre a pessoa e Deus depois que dá, né? Vai se acertar com ele. E então eu ali, quando eu estava ali, nossa, olha, posso te dizer uma verdadeira, eu nunca senti prazer nem alegria radiantíssima do que o selo que me foi dado naquele dia. E do mesmo selo ele me abriu os olhos espirituais. Eu vi coisas lindas. Não é loucura não, irmãos. Deus tem ferramenta para você. Deus tem ferramenta para cada um que invoca o nome dele e que se deixa levar por ele. Não é doido, não é louco, não é voar, é deixar Deus operar, é verdadeiramente se negar a si mesmo, dá uma de doido mesmo, de maluco. É isso. É isso. É aquilo que Jesus disse: se tu não se converter igualmente a uma criança, dificilmente verás o reino do céu. Está entendendo agora? Isso é coisa verdadeiramente para muitos não entenderem mesmo. Porque olha para si e fala: eu sou um homem, eu sou tal, eu tenho estudo disso, eu sou isso, eu sou aquilo. Nossa, ficar que nem bobo na igreja assim, ou mesmo me deixar. Pois é, naquele dia perante Deus, verdadeiramente muitos vão chorar e se lamentar por estes dias que não souberam verdadeiramente se converter mesmo, se transformar mesmo no espírito da criança. Não tem mais ódio, rancor, mágoa. Agora a natureza, filho, não confunda. A natureza humana, ela é diferente. A natureza é natureza, é raiz, é o jeito da pessoa. Agora o profundo, né, que é consciência, aprendizado espiritual, essa muda. Tá entendendo?
Pois é, deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus cultuar, como é que eu falo? Cultivar a graça, o amor e a sabedoria dele dentro de você. Eu não sabia disso não, gente, eu não sei isso não. Deus fala conosco, fala sim, tá? Deus fala com a gente. Quando a gente não entende pelo ouvido, Ele abre a visão aqui, para a gente ver as coisas, a gente vê. Não é mentira não, é real. É real. Você vê demônio, você vê anjo, você vê... você conhece as pessoas, você olha para as pessoas, quando elas estão mesmo assim, perturbadas, você vê fumaça, escuras em volta da pessoa. Quando Deus mostra, é porque Deus está mostrando para a gente interceder. É por isso que Jesus disse que os dons verdadeiramente são instrumento para edificação, não é para salvação de ninguém, é outra coisa que o Senhor manda passar. Não é porque eu recebi 5, 6, 10 dons, 90 dons, 1000 dons, que já estamos salvos. Dons não salva ninguém. Captou? Pois é. É mais perigoso ainda, sabia? Quando a pessoa tem a ferramenta que Deus deu e que não opera para trabalhar eficazmente, é mais fácil ir para o inferno do que o inocente ser condenado. Captou? Pois é. É que a palavra diz: aquele a quem foi dado, muito também lhe será cobrado. Por isso, se você almeja, como diz a palavra, o bispado, ao trabalhar da obra, saiba como pedir. Porque tudo que é nos dado, depois é cobrado. Deus é justo e trabalha dentro da justiça. Você viu lá os talentos, onde Jesus diz sobre os talentos, que a um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 3, a outro deu 5. Viu a cobrança depois? Não vai ser diferente. Está entendendo agora? Não vai ser diferente, meu amigo. Por isso, seja verdadeiro, seja leal com o seu próximo. Verdadeiramente, abra teu coração e saiba que Deus não passa nada que Ele não esteja no seu conhecimento. Tudo Ele é ciente e naquele dia irá cobrar. Amém? Continua. Olha o versículo 10 ainda diz: e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Por que será que Paulo deixa escrito bem claro isso? É ensinamento, meu filho. Muita gente hoje em dia não quer mais aprender. A pessoa quer louvar. Hoje em dia os cultos começam já, às vezes não faz uma oração apenas de início de culto, assim: Pai nosso que está no céu, vamos louvar! Pronto, já começa. Aí levanta o irmão, vamos dar oferta para o irmão, então vamos cantar. Vamos dar oportunidade para o outro irmão, vou cantar. Dá oportunidade para o outro irmão, vou cantar. Você não vê uma pessoa levantar e dizer assim: vou contar um testemunho de bênção. Não existe mais. Está entendendo o mistério agora? Então a maioria vive agora por emoção. A maioria agora quer ser cantor evangélico, querem ser, né? Mas o intercessor acabou. Aquele que a pessoa que é chamada para levar a pessoa, levar paz, levar maravilha, que nem diz a palavra ali, levar aconselhamento, reforço espiritual para a pessoa, não se tem mais. Nem dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja a maioria quer pregar só vitória, só pregar prosperidade, só pregar prazer em viver em Cristo. Esquecem da luta, esquecem das provações, esquece do vizinho que está passando necessidade, esquece da... Que é, Senhor?
Jesus. Santo Deus. Aleluia. Meu querido, minha querida, servir a Cristo, negar a si mesmo, é verdadeiramente lutar contra nós mesmos. É uma briga constante conosco mesmo. Se não for Deus orientar, se não for Cristo abrir a mente da gente para entender o mistério dele, a gente cai em várias ciladas. Porque o adversário, nosso adversário das nossas almas, ele está satisfeito com as igrejas de hoje. Foi isso que o Senhor acabou de passar para mim aqui. Diz claramente agora para mim: olha, filho, fala para eles que o adversário das almas deles está rindo, satisfeito com o que tem acontecido em muitas obras. Porque não estão mais, como eu posso dizer aqui, Senhor, preocupados em libertar as vidas que estão aprisionadas. Estão mais preocupados em mostrar status. Você entrando mesmo nas redes sociais aí, vocês vão ver isso. Os negros fazem aqueles placar, aquelas placas bonitas, cheias de enfeite, de letras bonitas, libertação hoje, campanha disso, campanha daquilo, e põe as fotos todas cheias de boniteza e tal. Quer dizer, a maioria estão preocupados com com seu status, com a divulgação do seu trabalhar ali, e não mostrar Cristo real, e não mostrar que para seguir Jesus tem que verdadeiramente largar o mundo, largar a vaidade, largar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não foi criado, feito por Deus, que os homens criaram, inventaram. Estava entendendo? Tudo aquilo que foi invenção humana não foi criado por Deus. Futebol, Deus criou? Foi Deus que inventou o futebol? Fala para mim. O Coliseu, lá na Itália, sei lá na Roma, era usado para matar cristãos. E depois de tanta guerra, de tanta luta, de tanto o povo, tanto massacre, os próprios gregos se revoltaram por ver tanta malvadeza. E aí começaram a bolar outras diversões, até chegar ao futebol. E você vê que no futebol, você vê que muitas pessoas morrerem. Você vê inocentes, às vezes, morrerem. Deus cria alguma coisa para tirar a vida. Medita por aí. Pessoas pagam R$1.000, R$2.000 por ingresso para ver um cantor americano, um cantor aí do Canadá, um cantor do mundo, um ídolo do mundo aí, tocar rock, música. E quando vem para a obra do Senhor, tem dó de dar R$10, R$20 para ajudar a obra, porque vai ser para pastor. A maioria fala isso. Agora, não podemos generalizar. Não é porque um pastor, 2, 3, outra igreja, sei lá quem, sei lá mais, é desonesto, que vamos generalizar que todos são. Em toda área, em todo campo, há o verdadeiro e o falso. Por isso é que o Senhor enviou o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos a busca do discernimento de conduta, discernimento de espírito, de comportamento, discernimento do que está certo, do que está errado, discernimento quando o homem está falando e quando é o Espírito de Deus. Esse discernimento só Jesus dá para aquele que deixa ele morar dentro dele. Como ele mesmo disse, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Está captando o que eu estou passando? Está captando o que o Senhor está dizendo? Meu querido, nós não somos dono da gente. Ou nós agradamos a Deus, ou estamos agradando o diabo. Não tem outras opções. A opção é duas só. É só essas duas. Ou você agrada a Deus, ou você está trabalhando a favor do diabo.
Jesus mesmo disse que quem não é por mim é contra mim. Captou? É duro, né? Então, quando você passa uma passagem dessa na Bíblia, dentro da igreja, eu tenho certeza que a maioria fica, lá vem, aí já dá aquela, mexe para lá, mexe para cá, neguinho já que levanta, outros lá levantam para o banheiro. Por quê? Porque a verdade confronta. A verdade de Cristo confronta contra o pecado. É isso. Esse é o Evangelho. É confrontar. É verdadeiramente derrubar os tronos malignos que estão aí estipulados em várias denominações, em várias igrejas. Porque Jesus quer verdadeiramente levar um povo íntegro, um povo verdadeiramente, não um povo que se acha santo, não, um povo que verdadeiramente é servo, obediente ao mandamento de Cristo. Nós vivemos no tempo da graça. Da graça significa a graça dada a quem não merecia nada. Nós não merecíamos nada. E Ele nos deu esse merecimento através do seu sangue. E é por este sangue nós temos que obedecer ao que Ele quer e não com o meu entendimento diz que eu quero. Está entendendo o mistério? Eu não posso ser manipulado por alguém, por pastor, por missionário, por quem quer que seja. Porque quem vai salvar minha alma, quem vai verdadeiramente me dar certeza de salvação, é minha comunhão com aquele que rege minha vida. Está entendendo? Eu tenho que ter essa confiança. Eu tenho que ter essa certeza de que se eu morrer hoje, Jesus vai me levar para a glória. Eu tenho que ter essa certeza em meu coração de que eu estou sendo útil ao meu Senhor, mesmo sabendo que ainda falta muitas coisas a realizar, mas que não posso desistir, nunca, jamais. Captou? Por isso, temos que buscar o dom do discernimento de línguas, que eu já ouvi, já cheguei a ouvir Satanás falando dentro da igreja, e nego aplaudindo, pessoas aplaudindo, dando glória a Deus, achando que era o Deus falando, e não era. Porque ele imita também, ele tem, nossa, está entendendo, meu querido? A igreja sem ter as ferramentas do Espírito verdadeiramente perecerão. É o aviso que o Senhor está mandando passar. A igreja que não tem verdadeiramente orientação pelo Espírito Santo da verdade, perecerão. É ordem de Deus, é fala de Deus. É Ele que diz claramente isso. Porque é Ele que sustenta uma igreja. Não é eu, não é minha sabedoria, não é minha leitura, não é minha inteligência, não é de ninguém. A igreja é dele. Amém? Olha só, para concluir aqui a leitura em Coríntios. Estou lendo 1 Coríntios, capítulo 12. Se você quiser, vai lendo aí também, tá bom? Olha só. Para concluir a leitura aqui, ó, no versículo 10 que eu li, vou reler novamente para que você entenda. E a outros, a operação de maravilha, e a outro, a profecia. É muito importante, a profecia não está no tempo antigo não, meu querido. E ninguém que é usado pela profecia é profeta. Não tem, o profeta é o Espírito Santo da verdade. Está entendendo? E vou dar mais esclarecer de novo. Você ou eu, qualquer um, não ganha dons para ser melhor do que ninguém ou maior. Muito pelo contrário, é para diminuir mais ainda. Está entendendo? É diminuição. Não é classificação, não. É o contrário disso. Quanto mais dons, quanto mais sabedoria Deus nos dá, mais vem o entendimento de que nós somos, menos que formiga. Está entendendo? É isso. As coisas do Senhor não é crescer, é diminuir, querido. E é por isso que muitos estão caindo. Porque quer cantar melhor do que o outro, porque tem inveja do irmão pelo dom que ele tem, ou vou parar fulano porque fulano lá está querendo ser mais do que eu. Está entendendo agora? É mister que isso aconteça.
Desde o tempo da primeira primitiva dos apóstolos, havia também entre eles conflitos. Paulo, Pedro, João, tinha conflitos. Só que sempre chegava ao consenso, porque o contrito é Mr. T. Só que tudo tem que ser regido pelo Espírito Santo para chegar tudo no mesmo lugar, que é Cristo. Amém? Ô glória! Olha só, continua ainda. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. Está entendendo o mistério? Hoje em dia não se pode mais, não se vê mais os irmãos falando em língua na igreja. Porque quando começa a falar em língua, alguém vem, ou toca um hino alto, ou o nego pega o microfone e já corta o irmão ou a irmã. Não deixa que o Espírito Santo tenha prioridade na casa dele, porque a casa é dele. A prioridade não é do pastor, não é do missionário, não é do pregador, a prioridade é dele. A casa é dele. De vez em quando ele precisa orientar a sua casa. Ele sabe o que está se passando entre o povo. Ele conhece cada coração e cada sentimento e cada problema que está acontecendo na casa de cada um. E às vezes ali reunido, ele quer fazer um concerto, ele quer dar um recado a alguém, ele quer instruir alguém para fugir de alguma cilada, mas os pregadores, os homens que estão ali na frente, corta, não deixa, porque alguns dizem é da carne, aquele ali quer se mostrar, quer ser, lá o profeta, lá não sei o que, nem eu já fui chamado muitas vezes na igreja, eu já notei que alguns deles tinham sadismo. Lá o profeta, ô profeta! Eu só olho para a pessoa, baixo a cabeça e diz, Senhor, toma conta de ti. Porque tudo é dele. Então todos vão ter que prestar conta um dia a ele. Só isso. Amém? Olha só. A palavra diz que a igreja tem que ter esses dons. Sem esses dons, a igreja perece. Não importa o quanto você seja sábio, o quanto você seja diplomado, porque é onde Deus põe a mão, tudo vem a claridade. Amém? Cuidado. Versículo 11 ainda continua a dizer, mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quis, como ele quer, como ele quiser. Ele age da forma que ele quiser. Ele abate, ele levanta, ele dá vida, ele mata, ele purifica, limpa. Ele é dele. Ele comprou, ele pagou com a sua vida. A nós, só temos que curvar a cabeça a ele, se joelhar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade e não o meu querer, o meu entendimento. Não é o que eu gosto, é o que tu faz, que é importante. Olha só, versículo 12. Porque assim como o corpo, olha só, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, olha só, o que é que ele está falando aqui? Olha que ensinamento maravilhoso, dificilmente os irmãos passam à igreja esse conhecimento. A igreja de Cristo é um corpo, assim como o nosso corpo, mas o nosso corpo há membros, como o dedo. No dedo também, o próprio dedo também tem as suas particularidades. Mas quer? Se cortar aqui, não segura, já vai faltar esse dedo. Está entendendo? Olha só, que lindo a orientação espiritual que Paulo passa para a gente. Deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Olha só, orelha está no corpo, olho está no corpo, boca está no corpo, nariz está no corpo, e tudo está sobre um corpo. Olha só, está entendendo o mistério? Olha só,
E olha só o que diz a palavra, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também em nós. Captou? Olha só. Está entendendo? Olha só. O 13 ainda continuou dizendo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como ele mesmo diz que ele é Espírito. E importa que nós também busquemos em Espírito e em verdade, quer dizer, dentro de verdade, com ciência. É por isso que ele diz, quando fazer o culto, faça um culto racional, quer dizer, ciente, não da minha inteligência, mas ciente que ele está falando por ti, que ele está sendo o maestro naquele momento. Está entendendo o mistério? Olha só, é lindo isso. Olha só, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Está entendendo o mistério? Tudo é comandado pelo Espírito. O que não é comandado pelo Espírito traz o quê? Confusão. Traz o quê? Conversações. Traz discussão. Traz desencontro. Traz enganos. Traz também o maligno para dentro da igreja. Está entendendo o mistério? Olha só. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério, povo de Deus. Nós temos um técnico em todas as coisas. Ele foi técnico em sofrimento, ele foi técnico em como é que fala? Ele foi técnico em perturbações, ele foi técnico em julgamento, ele foi técnico quando Satanás foi perturbá-lo, né? Lá no monte, a tentação, ele foi técnico em tentações, venceu todas elas. Ele foi técnico em ensinamentos bíblicos do Pai, porque todos os ensinamentos que ele passou, ele se referia totalmente dizendo, não a mim, mas ao Pai que me enviou. Está entendendo o mistério? Ele fazia tudo em função do Pai, ensinando a nós fazer o quê? Fazer também como ele disse, quando antes dele se entregar, antes dele subir a cruz do Calvário, ele diz, Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu Filho, para que o Filho também te glorifique na terra. Sabe o que é isso? Reconhecimento de um e de outro. É você verdadeiramente ter discernimento quem é você e quem é Deus. Quem é o necessitado e quem é dependente. Está entendendo? O próprio Filho de Deus, naquele momento, estava mostrando ao Pai a obediência da qual o Senhor passou para o Filho realizar na terra. E é essa obediência, é esse discernimento que nós temos que ter em nossa alma. Não é no coração carnal, não é no entendimento do cérebro, não. É no espírito, é na alma, porque na alma ela fica registrada para a glória. Está entendendo o mistério? Tudo que nós vamos fazer, temos que estar registrado na alma, no espírito, porque o espírito vai retornar a Deus e levar todos os nossos feitos para Ele ver. Está captando? Pois é, isso não é conhecimento meu. É Ele que dá para nós. É Ele que transmite para a gente. É Ele que fala, ei meu filho, é assim. Ei filho, eu te amo. Ei filho, tanta gente aí fica vendo às vezes falando
que ama a Deus, mas não muda a sua maneira de ser, não se transforma, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo jeito de tratar, o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito de gostar das coisas, não muda. E Jesus mesmo disse que ele veio para transformar a água em vinho. Quer dizer, aquela água podre, parada, sem ânimo, sem lubrificação, sem revestimento, tem que ser transformada em vinho de alegria. O vinho que transforma, o vinho que dá alegria, que dá visão, que dá verdadeiramente aquecimento na alma, que dá enterrecimento no cérebro, que esquenta o cérebro para edificar o espírito, que aquece o coração. Quando o Espírito Santo toca na gente, o corpo da gente ferve, o sangue da gente lateja mais forte, o cérebro aqui fica saltitando. Por quê? A rejeição da matéria que não aguenta o poder do Espírito. Por isso que é fácil identificar quando uma pessoa está falando no Espírito e quando está falando da carne. Deus nos dá esta ciência. E quando a gente confunde um pouco a nossa mente, Ele abre os olhos espiritual para ver. Assim como já disse aqui, torno a repetir. Como o nosso corpo carnal tem olhos, ouvido, boca, o nosso espírito também tem. Está captando? Só que é só liberado o espírito para a matéria, quando a matéria também se chega ao espírito. Em quê? Em ações, em atitudes, em se policiar, vigiar, procurar conserto, não se conformar com fraqueza e continuar em frente. Amém? Aleluia! Oh, Deus é maravilhoso! Graças a Deus. Olha só. Ninguém tem poder de se dominar a si próprio. É outra coisa que o Senhor manda passar agora. Se você quer verdadeiramente achar que você tem poder em alguma coisa, você pode largar tal coisa ou fazer tal coisa sem a ajuda dele, você vai perder seu tempo. Verdadeiramente você está na terra, e na terra quem tem poder é a carne. Se tem que ter um pouquinho do céu dentro dessa carne, para que você possa vencer as dificuldades terrenas. Amém? Pois é. Olha só, o versículo... Eita! O versículo 15, olha só o que diz, ó. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? O que Paulo está querendo passar para nós aqui? Que muitos estão na igreja, mas não se conscientizou ainda qual é o seu ministério, qual é a sua função. Ainda não sabe, ainda não se descobriu a que foi chamado. Está entendendo? É preciso você se identificar rapidamente, que o noivo vem vindo aí. Está entendendo? E vai requerer de ti os dons. O sonho que ele sonhou, que você e eu iria fazer. É isso que está dizendo ali a palavra. Se o pé disser, por que não sou mão? Você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu? Você está sendo contra Deus. Porque verdadeiramente isso é queixoso, a pessoa se queixar. É a primeira coisa que nós temos de nós agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Só de estar dentro da casa do Senhor, desde a hora que está lá dentro, você tem que ter discernimento, certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. E não invejar outro, mas ser você mesmo. Porque Deus nunca chama ninguém inútil para a sua casa. Cada pessoa que Deus chama, há um propósito de Deus para a sua vida. Captou? Olha só
continuou aqui. Olha só, o versículo 16 ainda diz: e se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, né? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que não me dão oportunidade para isso? Por que não dão oportunidade para aquilo? Por quê? Porque quem traz as oportunidades é Ele. Nós temos que nos colocar na direção dele. E cedo ou mais tarde, Deus vai te dar o que você pedir. Mas para isso, nós temos que verdadeiramente estar na direção dele. E não por interesse. Não porque aquilo vai me favorecer materialmente em alguma coisa. Porque aquilo que vai favorecer materialmente vai fazer com que eu perca a minha salvação. Está entendendo o mistério? Há coisas que é de Deus, mas há coisas que é a pessoa que está na sua ideia achando que é de Deus. E por isso muitos tropeçam. E por isso muitos caem de doença, enfermidade. Por quê? Porque pensa mais naquilo que a sua vontade quer e não a vontade de Deus. E aí começa a se martirizar, reclamar, começa a falar e não aceita as condições que Deus coloca na sua vida. Eu sofri muito com isso, sabia? Eu sofri muito a entender as coisas de Deus. Hoje em dia, para mim, ó, que Deus fizer está bem feito. Não vou dizer para vocês também, você também, como é que o povo fala aí? Eu não vou ser também, como é que fala? Soberbo, sei lá o quê. Não é a palavra que Jesus não usa. Eu não vou ser também aqui, né, achar que sou, não. É lógico, tem coisas que vêm que a gente não gosta mesmo. Mas não podemos, de maneira nenhuma, menosprezar o deserto que Deus coloca na nossa vida, seja de tristeza, seja de desânimo, seja de falação, seja qual for esse deserto, qual for esse desgosto. Porque diz a palavra real é essa. Quando Deus tem plano na vida da gente, o diabo também sabe. Lembra de Jó? Pois é. O diabo ele é conhecedor do que está acontecendo. Ele não é conhecedor do amanhã. Mas o do hoje, do que a gente fala, ele é conhecedor. Está entendendo? Captando aí? Pois é. Por isso, meu querido, minha querida, é que nós temos que vigiar nossa vida. Tem coisas que a gente não gosta, mas falou, Senhor, está nas tuas mãos. Aí, em vez de reclamar, em vez de negligenciar o que Deus está fazendo, agradecer e dizer, Senhor, dá-me força. Mesmo reclamando a Deus, mas reclame ao Senhor. Tá bom? Leva a reclamação ao Senhor. E não ao vento. Não xingando, não blasfemando. Porque Deus fica muito triste. Eu mesmo entristeci Deus muitas vezes. Porque eu tenho essa natureza assim meio explosiva. Deus já amansou bastante. Graças a Deus. E não consigo, quando eu fico nervoso, dá aquele calor, aquela fúria, de fechar a boca. É o contrário. Aí começo a falar besteira, doidado. Falava, né? Besteira, doidado. E por causa disso, depois vinham as consequências. E saiba disso, outro aviso que o Senhor manda passar. Deus te ajuda na sua luta, na sua dor. Deus te ajuda nas suas aflições. Mas aquilo que você plantou, não tem como Ele tirar de você. Você já plantou. Aí você vai passar, sim, a consequência do plantio. Captou? Por isso, meu amigo, minha amiga, procure plantar coisas suaves. É isso que Moisés aprendeu apanhando, tá? Pois é. É por isso que Deus faz a gente passar por um funil para poder depois orientar os outros a não entrar no mesmo funil que a pessoa entrou. Tá bom? E é por causa dessas coisas. Reclamar de tudo, chorar, lamentar. Se a gente tem que chorar e lamentar, vai chorar e lamentar ajoelhado aos pés de Cristo. E pôr na mão dele. Aí ele resolve tudo. Glória a Deus, amém? Olha só, versículo 18 ainda diz, mas agora Deus colocou os membros no corpo,
cada um deles como quis. Tá entendendo o mistério? Aí já fecha a sabedoria de Deus, tá bom? Já dá a nós uma direção concreta de que tudo é dele, tudo pertence a ele e tudo ele trabalha para o propósito dele. Nossa vida é limitada a ele. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta desesperar, não adianta querer lutar contra a vontade de Deus. Quando a gente se lança na vontade dele, mesmo que não nos entenda, tem vezes até que eu mesmo chego e falo assim, Senhor, será que é isso mesmo que tu pediu para mim fazer? Aí por essa dúvida, eu vou falar com ele. E o coração depois amansa, vem a mente se alivia, e vem o Espírito Santo e diz, fique em paz. Aí eu me controlo, fico sossegado, falo, tá bom. Ele conhece o amanhã, eu não sei nem o de hoje. Amém? É assim, querido, que se vence a batalha. Amém? E coloca o nosso inimigo, a escanteio. Amém? Olha só, e o 20, vamos fechar aqui no 20, diz assim, assim pois, há muitos membros, mais um corpo. Pois é, há muitos na igreja, muitos, 100, 200 pessoas, 1000, 10.000, mas o cabeça é um só. Aleluia! É um, aquele que bradou na cruz dizendo, está consumado. O plano da graça foi dado a todos. Está entendendo o mistério? É isso, meu querido. Estamos no tempo da graça, só que a graça também é compromisso. A graça também tem que ter discernimento. E esse discernimento não é humano, é da glória. Nós temos que buscar esse discernimento. Tá bom? O 21 ainda diz, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Está entendendo? Tudo tem verdadeiramente em Deus, tudo tem propósito. Tá bom? E um desses membros, ao tirar, faz falta. Por isso temos que respeitar todos por igual. É isso que aqui está orientando o Espírito Santo para nós. Mesmo que eu não entenda o usar de Deus na sua vida, eu não posso, de maneira nenhuma, me intrometer, a não ser que não seja o Espírito Santo trabalhando em você. Só que para ter essa certeza, eu tenho que primeiro conversar com o autor, o dono do Espírito Santo. Ninguém pode chamar a atenção de ninguém sem que Deus não dê permissão. Está entendendo? Não posso envergonhar meu irmão na frente de ninguém. Porque a Bíblia mesmo diz isso. Jesus não quer que a gente fira as pessoas ou duvide dos dons, porque é o único pecado em que Jesus disse que não há perdão. Se o irmão está sendo usado pelo Espírito Santo, mesmo que eu não entenda o mover do Espírito nele, e comece a falar para os outros que aquilo é do diabo, que aquilo não é de Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo da verdade. Aí, meu filho, fica difícil para você entrar no céu. Porque o próprio Jesus disse que não há perdão nem aqui e nem na outra vida. Quer dizer que não há perdão de forma alguma. O divórcio há perdão, 2 casamentos há perdão, o ladrão pode matar 2, 3, 10 e há perdão ainda se ele continuar vivo. Ou qualquer outro crime há perdão, desde que haja arrependimento sincero. Mas blasfemou contra o Espírito Santo da verdade, não há mais perdão. Está entendendo agora o que eu estou te passando? É muito sério isso. Pode ler, busca lá na Bíblia que está lá, está escrito. Não há perdão para quem blasfemar contra o Divino Espírito Santo. Se eu não me engano é Mateus 24, está lá. Está entendendo? Não há perdão, porque os fariseus falaram
que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul. Não entendiam, não viam, não sabiam. Por isso que você tem que primeiro, para querer julgar, conhecer. Tem que viver aquilo. Se você não viveu, não conhece, não blasfeme. Porque você pode estar entrando na fila de condenados. Olha só, é muito grave isso. Deus pode perdoar sim o divorciado, o casado 10, 15 vezes, o prostituto, o matador. Deus pode perdoar o mais vil pecador. Está entendendo? Desde que nele haja arrependimento verdadeiro de coração. Deus perdoa. Que enquanto a vida, diz a palavra, enquanto se há vida, há como alcançar perdão e salvação. Mas Jesus citou claramente, mas contra a blasfêmia, contra o Divino Espírito Santo, não há perdão, nem nessa vida e nem na outra. Por isso, cuidado. Cuidado por apontar o dedo em alguém que está querendo ser usado na igreja e você interrompe. Está entendendo? Qualquer igreja, porque a igreja do Senhor não é uma placa. Eu não estou referindo aqui a uma placa da igreja cital, não. Eu estou referindo ao povo total de Deus, aos chamados ao Evangelho. Estou chamando aos irmãos, estou passando isso aos irmãos e aos não irmãos. Cuidado, para não entrar no mundo da condenação real. Porque isso foi uma palavra de Cristo. Ele disse claramente que não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Divino Espírito Santo. Ele disse, se tu pecar contra mim, há perdão. Se tu pecar contra meu Pai, ainda há perdão. Mas se blasfemar contra o Divino Espírito Santo, tu não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Por isso, analise bem as atitudes e ações que você tem tido quando se refere aos dons celestiais de Deus. Ok? Enquanto a vida. Agora, se já blasfemou, aí é com você e Deus. Amém? Amém. Só estou passando o que Deus está mandando dizer. Olha só. O versículo 24 continuou, 22, dizendo, e aos que reputamos serem menos honrosos do corpo, e esses honrosos muito mais, e aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Está entendendo? Olha só, eu ia entrar nesse detalhe aqui, mas as horas já estão muito avançadas, já estou com 1h40. Eu não quero chegar a 2 horas de live. Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Porque eu creio que já tenho passado aí o principal, que é você buscar os dons celestiais do Senhor. Porque é eles que nos fortifica. É o Espírito Santo que nos dá discernimento das coisas de Deus. E é Ele também que nos livra, nos fortalece para não pecar, para não errar. Você pode me chamar de louco, você pode me falar que eu sou mentiroso, você pode falar o que você quiser. Mas eu te garanto uma coisa, como Jesus mesmo disse que Ele nunca mudou e nunca mudará. Assim como Ele veio falar com Paulo no caminho de Damasco, assim como Ele falou com Pedro, assim como Ele falou com os discípulos, com Maria Madalena, uma prostituta, assim que ressuscitou, Ele continuou dizendo, mesmo no caminho de Emaús, com os 2 discípulos, Ele diz que continua ainda fazendo a mesma coisa, que aonde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu faço presença. Ele está vivo, fala conosco. Se você ainda não tem essa certeza, põe o joelho no chão, põe a cara no pó, porque com arrogância, com egoísmo, com ódio, com rancores no coração, você nunca vai alcançar isso, ao ouvir a voz dele. Está entendendo o mistério? A gente não é nada, filho. Diga a você, a qualquer um que está ouvindo agora,
somos apenas passageiros aqui nesta vida. Estamos aqui para ser reciclados para uma moradia eterna. Estamos aqui passando pelo Enem de Deus, para poder entrar no vestibular eterno da ciência e sabedoria com Cristo. Capitando o que estou passando. O Pai Nosso nos instrui dizendo assim na terra como no céu. Você que é doutor sabe a luta que você teve para virar doutor. Você que é um delegado sabe quanto estudou, quanto você sofreu para chegar a ser autoridade. Pois é, meu querido, para entrar no céu não é qualquer um também que entra, não. Tem que passar por um disciplinado, tem que passar por um deserto, tem que fazer um estudo mesmo, tanto da letra como do espírito. A letra te dá direcionamento, mas sem o discernimento do Espírito Santo, não vais desvendar a vontade de Deus na sua vida. Tem que matar o cérebro humano e colocar o cérebro espiritual, para que você entenda o que Deus quer de você. Comunicação, tá entendendo? Intimidade. Sem intimidade não há compreensão. É como o amor e uma mulher, um homem e uma mulher, se não tiver o mesmo amor um com o outro, a contenda, a intriga e a separação, como estamos vendo aí, muito homem se achando dono, fazendo das mulheres propriedade, sem ter o discernimento do que é casamento, do que é amor. Tá captando? Tem muitos aí na igreja assim, achando que a igreja é apenas um lugar de clube social, de apenas um convívio dominical. Muitos até vêm para a igreja por vício, já estão acostumados a fazer a mesma coisa, todo dia, todas as vezes que vem a mesma coisa, nada muda, e não sentiram ainda que está faltando alguma coisa, ainda não sentiram ainda que o autor que move as águas não está movendo, e quando ele pensa em mover, alguém vem e abafa. Mas não é as pessoas, é que hoje em dia o diabo não está indo lá para o salão de baile, para os bares, para o campo de futebol, não, porque já está dominado tudo lá. Ele está entrando nas igrejas, e as pessoas não estão vendo. Por quê? Porque não estão tendo discernimento do Espírito Santo, não tendo mais o dom, o colírio do sangue de Cristo para ver, não estão tendo. E aí o diabo está folgado, sorridente. Ele chega até a aplaudir os louvores da igreja, como os hinos aí que não exalta Cristo, mas exalta homens, exalta prosperidade, exalta vitória em cima de vitória, né? Pai Santo, tem misericórdia. Está entendendo o mistério? Meu irmão, minha irmã, se vista, tira a capa, tira a capa. Enquanto Eliseu estava com aquela capa, ele não sentiu ainda o grande poder que Deus tinha sobre ele, quando um som que Deus tinha para derramar nele. Quando ele se livrou daquela capa, ele viu quem era Deus em sua vida. Está acontecendo com muitos hoje em dia aí. Aprenderam de uma forma e vão viver daquela forma e não vê que a água, ela modifica, a água, ela jorra todo dia. Que a água é como Jesus disse à mulher samaritana. É água viva, não é água parada. Não é água sem movimento. Não é água que todo dia bate a mesma coisa. Não, ela tem que ter transformação, movimento, agilidade, a cura, a libertação. A água tem que se movimentar para curar, para libertar, para expulsar os demônios, para limpar, purificar os lares e assim por diante. Está entendendo o mistério? Pois esta é a palavra que Deus manda passar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que dê muitos e muita sabedoria no seu coração. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, graças a Deus, aleluia! Vamos orar? Quero entregar todas essas pessoas daqui que eu li, os nomes e tal,
famílias e todos em geral. E vamos encerrar, vou entregar todos nas mãos do Senhor, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, pela Tua graça, a Tua infinita misericórdia, Senhor. Eis aí Teu povo, Senhor, eis aí, Senhor amado, esse povo aí que está ouvindo neste momento, esta pregação, esta passagem, Pai, do qual Tu colocaste em meu coração, que cada um deles abra o entendimento e aceite, Senhor amado, essa Tua palavra, conforme, ó Pai, verdadeiramente, Pai, agrade em seus corações e que eles venham reconhecer verdadeiramente mudanças em suas vidas. Pai Santo, Pai querido, transforma os lares, transforma as vidas, Senhor. Pai Santo, vem curar, vem libertar, porque Tu nos chamou para ser luz e o sal da terra. Tu nos chamaste, Senhor, para que nós possamos levar a paz, luz, conforto aos corações e também para levar libertação e toda a obra do diabo ser desfeita em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, os espíritos malignos que têm aí perturbado lares, vizinhos, Pai, que tem perturbado aí, Pai amado, os lares das Tuas servas, dos Teus servos, que tem o diabo agido nos seus filhos, nos seus parentes contra eles. Quebra laço, quebra, Senhor amado, cadeias em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo para libertar, curar, Pai. Tira toda perseguição, todas as amarras, Pai. Pai Santo, Pai querido, haja cura, libertação, que haja cura do câncer, haja cura, Senhor amado, nesta hora da lepra, cura nos rins, no baço, no coração. Pai Santo, Pai querido, repreenda o anjo da morte, Pai. O anjo que tem aí, Pai, às vezes retirado vidas de pessoas inocentes, usados malignos, Pai, que tem aí usado mão maligna para tirar vidas. Quebra, Pai, essas falanges diabólicas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja paz, haja harmonia, paz, união nos lares, Pai. Quebra, Senhor, o espírito de separação. Tem misericórdia, Senhor, e age nos corações. Abençoa seus vasos, Senhor. Purifica cada um deles. Abre o coração e a mente para entender, Senhor, o manejar das Tuas mãos, do Teu Espírito. Pai Santo, que cada um deles, que Tu unja as mãos, Senhor, e a boca, para que falem, Pai, da Tua unção, da Tua graça, e os demônios estremeçam e saem das vidas, Pai Santo. Cada vez mais, Senhor, que nós sejamos usados para libertar, curar, salvar vidas para o reino, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os pastores, diáconos, presbíteros, Senhor. Abençoa cada músico, cada irmão que entre cada vez mais no divino, no plano real da Tua salvação. Que aceite, Pai, os hinos verdadeiros do Teu Espírito, e não por formação de homens, Pai, mas que o Seu Espírito seja glorificado na terra, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, cura, liberta, em nome de Jesus. Liberta os viciados, os coxos, paralíticos, Senhor. Oh, Pai Santo, aqueles que estão com a cegueira, quebra, abre os olhos espirituais também, Senhor, para que eles enxerguem o Teu divino e sagrado mistério da Tua palavra e o Teu querer. Em nome de Jesus, guarda os pais, Senhor, de família, livra do mal, guarda esta casa, este lar, Senhor. Pai Santo, abençoa as crianças, os sobrinhos, os netos dos netos, Pai. Tem misericórdia, que Tu liberta, quebra corrente, Pai, aonde está o inimigo oprimindo vidas, que quebra agora esses laços, em nome de Jesus Cristo, no poder do Teu sangue, da Tua palavra, da unção do Teu Espírito. Quebra, Senhor, falanges diabólicas nesta hora e desfaz toda a obra de Satanás na cabaça do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Zé Pilintra, tranca a rua, treme terra, em nome de Jesus, nome que são todos diabos, demônios varridos do céu. Zé Pilintra, sai em nome de Jesus. Preto velho, o cantala surianda, e caiu como novo cai chimeneva. E comunei calvos no ruscura salanai, o nova lamassurianda, em nome de Jesus, Senhor, faz novas vidas, Senhor, transforma essas vidas, dá restituição nesses corações, nessas almas, e purifica em nome de Jesus. Espírito das trevas, que está amarrando corações, está elaborando divisões, separações, desfeita de lar, o espírito que tem tramado aí contra os casais, para que não tenham filhos, para que não procriam,
que o espírito do inferno quebra agora, em nome de Jesus, Senhor, e que as madres sejam abertas, que sejam, Senhor, frutíferos maridos, e que essas crianças venham a crescer, em nome de Jesus Cristo, para que toda a sua obra, Senhor, venha a ser completada. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, essa bênção. Eu te peço, Senhor, nesta hora, no poder da unção da tua palavra, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus Altíssimo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Receba, meu querido. Receba a bênção, a unção do Espírito Santo de Deus, tá bom? E que a doce paz e a doce comunhão do Divino Espírito Santo permaneça aí, desde agora, em seu lar, em sua vida, em seu coração, e todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.